Boa tarde, bem-vindos ao Projeto Niche. Hoje a gente vai começar falando a respeito da reedição da maturidade e do envelhecimento, a reedição da maturidade do envelhecimento, porque a gente precisa reeditar. Tudo precisa se modernizar, se atualizar, fazer parte do contexto, ter combinação com esse cenário. Você já pensou que tipo de velho você quer ser? Que tipo de velha? Tem alguém que te inspira? A palavra velho muitas vezes soa mal, né? Nossa cultura não está preparada para o envelhecimento, nem para a palavra envelhecer, nem para a palavra velhice. Mas se a gente quer envelhecer bacana, a gente tem que se preparar para isso. O que significa isso? Se eu quero ser uma profissional, eu tenho que fazer universidade, eu tenho que estudar, eu tenho que treinar para vir a ser. É muito comum, quando a gente pensa na infância, que a gente tenha claro que faz parte da formação da criança etapas do desenvolvimento, que você vá para a escola e depois você tenha aulas de música, aulas de ginástica, de natação, para que você desenvolva certas habilidades. E a gente faz isso ao longo da vida toda. Então, se a gente quer ter uma vida saudável financeira, a gente tem que se organizar para isso, tem que prospectar, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se debruçar a respeito daquilo que a gente deseja. E o envelhecimento, a mesma coisa. Para isso, eu tenho a honra de convidar hoje a Maria do Carmo Filippini. Obrigada pelo convite, obrigada por participar desse projeto tão bonito que vocês têm aqui, Projeto Niche, e por abrirem esse espaço para eu falar das minhas questões. O que eu integro no meu trabalho, tanto no consultório quanto nas aulas, que eu ministro com o maior prazer, porque eu adoro fazer isso, é o ser integral, é olhar-se integralmente. O que é isso? Cuidar do corpo, do emocional, do mental, e coroar tudo isso com uma espiritualidade que não é religião, a meu ver, não criticando nenhuma religião, mas a espiritualidade é uma coisa de energia, né? De fé, de crer em si mesmo. Então, é muito importante, para envelhecer bem, com saúde, com disposição, que a gente cuide do corpo. Que o corpo é um envoltório através do qual a gente se movimenta no mundo. Então, é muito importante que a gente tenha hábitos saudáveis, porque a genética importa, mas o estilo de vida, que é a epigenética, é muito importante. Existem pessoas que destroem a própria genética, que é boa, e pessoas com uma má genética que ficam esplêndidas através de bons hábitos. O emocional é muito importante também para o envelhecimento ou para qualquer coisa, porque muitas vezes as pessoas esquecem de olhar suas emoções, seus desejos, suas aspirações, e isso não morre com a idade, né? Eu me lembro de uma paciente minha que tinha um vídeo curto, ela trabalhava com curtas metragens, e ela colocou esse vídeo para um concurso, enfim, ganhou, chamava-se Ruído de Passos. Era uma mulher de 80 anos que ainda tinha desejo. Por exemplo, alguém ia dar um copo de água para ela, a mão roçava, ela sentia desejo. Né? Era muito bonito e muito bem feito, de uma maneira muito saudável. Né? E a parte mental também, porque a gente precisa ter exercícios mentais também para envelhecer bem, né? Leitura, estudos, tudo isso importa, né? A gente está falando da manutenção do desejo, continuar desejante. Isso faz com que a gente se mantenha vivo. Claro. Você vai me contando a respeito de que muitas vezes a nossa cultura traz o envelhecimento como a perda de desejos, de qualquer área, né? E você trabalha
na educação com a maturidade, com pessoas, estão me contando, acima, com 90 anos. O que essas pessoas com 90, 80, 70 anos, que aspirações têm? O que essas pessoas vão buscar? É uma aprendizagem constante, Malca. Por quê? Pessoas bonitas, que se cuidam, que têm uma preocupação em aprender, que contam histórias incríveis, né? Tenho alunos do sexo masculino, porque existe um certo preconceito quanto ao fato do homem ir procurar um curso da maturidade, maior do que com as mulheres. Mas que eles falam, eu, a partir do momento que venho para cá, eu sou melhor avô, melhor pai. Porque é o fato, assim, de você sair para encontrar amigos todos os dias ou 2 vezes por semana, e não fica nisso, além deles aprenderem, se relacionarem, eles se encontram fora do espaço das faculdades da terceira idade, ou da maturidade, ou do envelhecimento, né? Eles se encontram, se apoiam, têm a sua própria vida, porque eu acho que o que é importante é você continuar o mais que você puder administrando a sua vida sem muita dependência, né? Porque isso é fantástico quando você consegue caminhar, quando você consegue viajar, ter seus amigos, não ficar só em casa esperando que os filhos venham te visitar, que é lindo também, uma maravilha. Mas às vezes se torna uma obrigação, né? Então eles têm uma vida própria, uma independência e, consequentemente, conseguem dar independência para os entes queridos também, que ficam sossegados e falam: não, minha mãe está namorando, a minha mãe foi viajar com a turma dela. Alunas que levantam e trazem uma poesia que elas escreveram. Eu tenho uma aluna agora que vai fazer uma live que ela canta, ela participa de um coral, então ela vai falar da música, né? Então, isso tudo vai fazendo a vida ficar rica. Rica não materialmente só, rica emocionalmente, rica de trocas, né? Então, você se torna uma pessoa assim que agrada, né? Que tem as pessoas ao teu redor porque você é muito legal, né? Eu me lembro da avó de um de os filhos de uma amiga que dizia assim: a pessoa mais velha ela tem que se modernizar também, porque senão os netos não vêm mais aqui, né? E agora mais do que nunca, né? Que a gente está aprendendo mexer cada vez mais na internet, com esses aplicativos todos, com essas plataformas, isso trabalha o cérebro, né? Então aí você lida com o corpo, lida com o emocional, lida com o mental e você vai se sentindo uma pessoa inteira, né? Forte, porque a gente precisa se sentir forte. Porque também não adianta você vai ao médico, o médico fala assim: ela não está doente, está tudo bem, e você não tem ânimo. Então, tudo isso vai gerando uma disposição de vida. Não está doente, quer dizer que eu estou saudável? Não necessariamente. Não. Se você não tem disposição, não é todos os dias também, porque tem aqueles dias que você não dormiu direito, não se alimentou direito, ou você está com. Enfim. Mas a maior parte dos dias você precisa sentir disposição de sair da cama e fazer as coisas que você decidiu fazer, que você colocou na sua vida como importantes. Uma ginástica, e tomar um café com os amigos, sair para assistir um filme, quer dizer, estou falando tudo fora da pandemia, né? Que agora a gente está fazendo mais ou menos tudo isso em casa, né? As pessoas que têm disposição, como um todo, né? Incluindo o corpo físico, emocional, mental, elas têm encontrado alternativas para esse momento, de todas as idades. Às vezes o trabalho, enfim, fazer um aniversário pelo Zoom, né? Quer dizer, a pessoa encontra. E isso é importante no envelhecimento, muito importante que a pessoa sinta vontade de fazer coisas. O que eu posso fazer para me preparar? Porque a gente não tem repertório ainda. O envelhecimento, como diz a música do
Titãs, né, do Arnaldo Antunes, não tem coisa mais moderna nesse mundo do que envelhecer. E a gente não tem repertório. A gente não sabe, assim, quem são as pessoas que eu quero fazer parecido com quem? A gente está inventando a roda de alguma maneira, né? Tão importante quanto fazer coisas é também ficar consigo, né? Eu acho que nunca como nesse momento as pessoas estão percebendo a importância de estar bem consigo para poder ficar consigo mesmo, porque a gente está tendo um momento onde, por mais que se faça, a maior parte do tempo ficamos conosco mesmos. Principalmente, às vezes, as pessoas mais velhas que estão sozinhas, né? Porque os filhos já casaram, os netos têm a vida deles, às vezes estão viúvos. Então, esses dois momentos são importantes, né? Fazer coisas e também saber parar, as pausas, né? No corpo físico, é muito importante que se tenha uma atividade física, que se goste, embora tenha que fazer exercício, porque o nosso aparelho é locomotor. E para você envelhecer bem, se você sentar no sofá todos os dias, você vai se tornar uma pessoa que vai começar a ter maiores limitações. Alimentação saudável a maior parte do tempo e um sono reparador, né? No mental, a mesma coisa, exercício mental, né? Porque o corpo é uma coisa só, não é que você vai fazer atividade física e você não está trabalhando o seu mental, também está, porque a cabeça fica melhor de uma pessoa que se movimenta. Leitura, uma escola mesmo, cursos, milhares de cursos da maturidade, uma pintura, um desenho, aquilo que a pessoa gostar, mas uma atividade que te leve a estar também movimentando a cabeça. O Supera, por exemplo, é um curso maravilhoso, que tem milhões de exercícios importantes, né? A nível emocional, as trocas, né, são muito importantes. Ter amigos, encontrar família, fazer coisas que você gosta, como, por exemplo, adora praia, vá à praia, tome banho de mar, nade, né? Eu tive uma paciente que ela queria aprender natação e ela já era avó. E ela foi fazer, ela se matriculou e ela comprou maiôs, comprou óculos coloridos e foi nadar. E diz que os netos tiravam sarro ao mesmo tempo que ficavam admirados e contentes de ver a avó, né? Fazendo aquilo que ela gostava. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas é importante que venha de dentro, né? Essa vontade venha de dentro. E para isso acontecer, você tem que estar se cuidando também na alma, né? Não só no corpo, na plástica, nisso, porque hoje tem tudo, né? Mas que a sua alma esteja com esse desejo de viver a cada dia. Me parece algo muito novo a gente falar em desejo na velhice. Pelo seguinte, desejos de quaisquer ordens, sejam de alimentar, se comer demais, ou de se alimentar bem, tomar bons vinhos, namorar, cai, do ponto de vista da nossa tradição judaico-cristã, num lugar um tanto de uma certa promiscuidade. Vê se você está de acordo com esse meu pensamento, Madu, se faz sentido. Eu acabei de ver uma série que eu até indico, que é Grace and Frank. São duas amigas de 70 anos, Jane Fonda e a outra atriz, eu não lembro, que são exemplo de envelhecimento com desejo, né? A Jane Fonda é lindíssima, elegantésima, a outra é uma hippie, toda moderna. É uma delícia que você possa estar na vida assim, né? E que Muito interessante que a gente o diz assim. preconceito não prevaleça diante daquilo que você deseja fazer, desde que você não se prejudique nem aos demais, né? Porque o fato de você ser uma idosa mais moderna, você não está prejudicando ninguém.
né? Ao contrário, você está contribuindo com a sua alegria, com a sua disposição para a vida dos demais. Existe muito preconceito, mesmo dentro de nós mesmos, a respeito da velhice, né? A gente diz, quantas vezes eu não escutei ao longo da minha vida velho safado? Porque é um velho ou uma velha com desejos, de qualquer coisa que seja. E faz Mas eu acho muito. que quem comenta velho safado está morrendo de vontade de ser igual aquele velho safado, né? Em geral é assim, não é? Fica com medo de envelhecer, porque se eu envelhecer, eu não posso mais desejar, né? Se desejo e velho não combinam, então o próprio envelhecimento tem a ver com uma condenação do desejo, uma condenação de querer coisas. E a gente tem vivido um momento muito importante, Madu, e você é uma das pioneiras desse lugar, dando aula para a terceira idade e convivendo com esse público e absorvendo e trocando tanta riqueza de dizer, bom, sobretudo para as mulheres, né? O sexo na terceira idade deve ser um grande tabu, porque não tem nada a ver com procriação, tem a ver só com vontade, só com prazer. E aí cai no lugar de uma safadeza mal vista e dá muito medo de envelhecer nessa condição, né? De que eu não posso querer algo sem um grande propósito de fertilização ou de enriquecer, porque eu vou fazer o quê com essa herança, né? Eu vou fazer. A gente vive num lugar um tanto perverso dessa velhice, não, Madu? É, De e como é que são essas pessoas que chegam? Que tipo de vitalidade se tem para namorar, para encontro? Você estava dizendo que isso deixa a pessoa viva, a pessoa ativa, a pessoa, né? Tá viva não é pouca coisa, né? A gente é vivo, não é um morto-vivo. É um e o desejo ele é tudo, né, Malca? E não é só o desejo sexual, desvinculado do resto, né? Existe, logicamente, que com a idade, uma diminuição de muita coisa, mas não uma extinção. O desejo permanece. Quanto mais a pessoa é saudável e está na vida, ela vai sentir desejo, vontades, e pode realizar isso da maneira que ela achar que ela quer, né? E uns querem casar de novo, outros querem namorar, tem pessoas que querem ter um companheiro, cada um na sua casa. O meu ex-terapeuta dizia uma coisa muito bonita. A gente tem que perceber como você quer viver uma determinada relação quando existe amor e vivê-la junto, cada um na sua casa, ter um namorado. A Kina dizia uma coisa muito engraçada, essa minha amiga que morreu com 90 anos. Agora é um amante. Não é mais namorado, é um amante. Então, era uma mulher assim com uma mentalidade tão para frente que ela não estava ligada no preconceito, ela estava ligada naquilo que era o desejo e que pudesse ser concretizado, né? Madu, um monte de pergunta para fazer para você. Como é que Tá? eu faço para não ficar naquele estereótipo daquele velho repetitivo, ou de uma velha repetitiva, ou da velha que vai ficar na fila do banco? Nem sei se vai existir banco quando eu for velha, mas não demora tanto para ficar mais velha, mas a tecnologia está muito rápida, né? Então pode ser que eu fiquei velha amanhã e eu já não tenha mais filas no banco. Mas vamos dizer que haja algum tipo de fila em algum lugar. E como é que eu faço para não ficar contando a minha vida e contando para as pessoas que não estão nem um pouco interessadas com a minha história? Acho que a gente brinca que é conversa de velho e muitas vezes é mesmo, né? Tem a ver com solidão, tem a ver com o que isso, Madu? Eu acho Essa que quanto mais sozinho e não sabendo o que fazer com essa solidão, mais a pessoa, quando encontra alguém, quer contar tudo o que está acontecendo, achando que o outro está interessadíssimo, né? Não, e não está, né? Fica por pena, fica porque, coitadinho. E isso ninguém merece. Eu tenho paciente, por exemplo, que eles, às vezes, eles não estão percebendo se eu estou ali. A pessoa quer falar tudo, porque essa conexão é muito importante, quer dizer, o quanto eu estou sendo ouvida, recebida nas minhas coisas, o quanto eu estou cuidando de mim em profundidade, me satisfazendo para ser uma pessoa
que tem uma coisa interessante para contar, ou também pode ficar em silêncio. Não preciso contar. Não tem essa urgência de contar, porque eu estou nutrida. Né? Por exemplo, o pessoal vai lá para a PUC ou para o espaço da Uni Santana, se encontram, conversam, chega em casa, você não tem essa necessidade tão grande de falar, né? Porque você está suprida de si mesma também. Eu tomo uma taça de vinho toda noite no meu jantar. E eu brindo, nem que eu tome sozinha. Eu brindo o meu dia, eu brindo as minhas conquistas, porque eu adoro o meu trabalho, eu adoro meu filho, que é uma pessoa incrível, com quem eu não moro, mas que eu troco a nível profundo, meus amigos, meus parentes, né? Mas eu fico muito bem comigo também e brindo. Então, isso é um momento de prazer. Eu faço meditação, que é uma coisa muito legal. Também, né, com a meditação, eu aprendi a ficar muito quieta comigo. É um momento meu, né? Então, essa urgência de falar, muitas vezes, vai desaparecendo. Mesmo a família ou qualquer relação tem a ver com um imã, né? Um imã, a gente pode se tornar, a gente também é um imã, então a gente pode se tornar alguém atrativo, um imã gostoso, ou a gente pode se tornar alguém repelente, né? E as relações, elas são forradas com ímãs. Como eu posso fazer com que eu traga as pessoas para perto de mim? Porque trazer, eu posso trazer por pena, ou eu posso trazer por positividade, né? Por polo, por ter uma energia, por ter uma condição de atrair. E essa condição de atrair tem tudo a ver com uma noção de criar laço, de criar vínculo. E isso se cria a vida toda. Como eu posso me manter interessante, ser um polo e um ímã que atraia outras nas minhas relações? Porque a gente de saúde física, a gente já está repleto de saber, né? Se fala muito dos cuidados do físico, mas para a gente chegar bacana em qualquer lugar, em qualquer momento da vida, a gente precisa ter esse tripé, né? Que é a saúde mental, a Madu diz muito disso, a saúde espiritual e a saúde física. Existe alguma emocional? Existe alguma que prevalece ou elas são de fato, elas têm o mesmo peso? Porque se elas têm o mesmo peso, eu tenho que cuidar muito da minha saúde mental. Como eu cuido da minha saúde física, por exemplo, se é, né? O emocional, como ele não é visível, palpável, quer dizer, muitas vezes passa desapercebido, a pessoa vai ao médico porque tem uma dor, né? E não cuida dessa outra parte que é muito importante. Então, se você vai envelhecendo e com isso tudo vai se exacerbando, chega uma hora que a pessoa é um bujão prestes a explodir, né? Então, são essas pessoas que chegam num caixa de banco e falam sem parar, porque aquilo precisa sair. E aí, muitas vezes a pessoa não procura uma ajuda que ela precisaria, psiquiátrica ou psicológica, né? Para lidar com essas questões mal resolvidas, e elas vão se somando e a pessoa vai ficando uma pessoa que muitas vezes os outros se afastam, porque é uma carga muito, muito pesada. Você imagina uma cena de um amigo que você não vê há 10 anos, aí você vê esse amigo, você sai correndo e se joga, ele vai cair no chão e você também. Quer dizer, as pessoas não aguentam esse peso, né, que vem. E nem a própria pessoa não aguenta. Então, nós não fomos feitos para ficar segurando muita coisa, não resolvendo, porque com o problema tem que vir a solução sempre. Muito Se você não interessante. resolve, aquilo se soma. Como é que eu estabeleço a minha taxa de colesterol emocional, essa gordura emocional? Que sinais que a idade vai trazendo para essa gordura emocional, para que eu possa buscar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, uma aula de yoga, uma boa amiga com uma boa conversa? O que você vê? Então, é perceber que você é um ser integral e que você não tem só corpo. E que muitas vezes o colesterol alto está ligado a uma hipertensão emocional, de fundo emocional,
você não está vivendo as coisas que você deseja, de você ser uma pessoa que segura tudo, né? Integrar tudo isso e buscar outros caminhos também que possam ajudar a globalmente resolver. Né? Tem pessoas que falam assim: olha, eu já fiz tudo, fui ao médico, fui aqui, fui ali, mas isso aí não vai. Né? Porque o nosso inconsciente, você sabe disso, é que comanda muitas vezes. Né? E a gente não tem acesso, é a caixa preta do avião. Né? Por isso que terapia é uma coisa muitas vezes longa, que exige muita coragem. Eu costumo dizer, só faz terapia quem é corajoso, porque é um ato de coragem você entrar lá no teu íntimo e mergulhar em você mesmo, mas é o único caminho para tudo, né? Para você entender os outros, para você conviver com uma família, para você ter os teus barbantes, né? Não virar marionete, você ser dona dos teus barbantes, você administrar a sua vida, conduzir a sua vida. Né? O Reich dizia, né, que eu tenho formação em bioenergética, eu trabalho no consultório com isso, que o indivíduo consciente ele não é uma presa fácil para a sociedade. Né? A gente tem que ter uma consciência, isso, para trazer ao consciente aquilo que está inconsciente, não é um caminho muito fácil, né? Mas uma vez que você passa a enxergar, você começa a andar melhor pela vida em qualquer idade, principalmente ao envelhecer. Andar melhor pela vida, né? Eu lembro que, bom, até as pessoas que trabalham na área da saúde lidam mal com o envelhecimento, né? Eu lembro que meu avô foi ao geriatra, meu avô tinha 89 anos quando ele faleceu, mas ele viveu bem até 89,5. Ele morreu com quase 90. Foram 6 meses de... Então, viveu muito bem, né? Viveu muito bem mesmo. E aí, a noção do envelhecimento, ele era ativo, ele exerceu a profissão dele até 6 meses antes dele falecer. Ele foi ao médico e disse: estou com uma dor na perna. E o médico, sem perguntar a respeito das rotinas dele, porque você já sabe o que velho faz, ficar sentado no sofá, né? Imaginou o médico, acredito eu. Um médico bacana, não estou falando... Né? E aí ele disse assim: ô senhor Henrique, o senhor tem que usar bengala. E meu avô disse: ah, é? Mas, doutor, me explica uma coisa, como é que eu vou subir no ônibus de bengala e guarda-chuva? Daí o médico disse: mas o senhor anda de ônibus ainda? Ele falou: eu adoro andar de ônibus e não saio sem guarda-chuva. Ele falou: então suspende a bengala. Porque se supõe que todo velho é igual também. Então, vem alguém ali dizer: faça algo aqui, o que eu faço com a minha dor? Coloque bengala, mas não sabe por onde, quais são os caminhos que essa pessoa tem andado, por onde você anda, o que o senhor faz da vida. E ele era um homem extremamente vivo e andava com dor, porque ele sabia que a dor fazia parte do processo de envelhecimento das articulações. Ele queria melhorar a dor dele, ele não queria parar de andar. Ele queria poder andar um pouco melhor sem dor, caso existisse essa possibilidade. Caso não, ele ia andar com dor mesmo. Né? E muito interessante que a sugestão do médico foi quase que ele parasse de andar, assim, então o senhor substitui essa perna por uma bengala, e ele diz: como é que eu vou subir no ônibus? E o médico ficou muito espantado, porque, evidentemente, a distância do degrau do ônibus para a calçada não são próprias para os idosos. E há 10 anos atrás, então, mais, imagina, há 14 anos atrás, quando ele faleceu, os ônibus ainda tinham um degrau ainda muito maior. Então, ele fazia aquele alongamento, fazia basicamente um espacate, né? Um duplo twist carpado, e entrava no ônibus. E o médico não acreditou. Que o senhor já me... faz com que você vá envelhecendo melhor, porque você está fazendo esse movimento, entendeu? Não digo fazer loucuras, mas é importante continuar em movimento e também saber parar.
As duas coisas são importantes. Eu tenho, vamos supor, que não é verdade, mas que eu tivesse problema de comunicação. Sou muito tímida. Então, eu preciso, para falar, fazer uma live aqui com você, tomar uma dose de uísque para me soltar. Quer dizer, ao invés de tomar uísque, vai trabalhar a sua dificuldade de se soltar, né? Porque senão isso vai ser uma constante. Então, isso é um problema porque é sempre. Aquela mãe que fala, todo dia eu bato no meu filho, ela está com problema e a criança também. Agora, qualquer mãe um dia perdeu a paciência. Mas isso é frequente, esconde alguma coisa que você não entra em contato. 200 anos de terapia, acupuntura, meditação está servindo muito agora. E eu tenho visto. Oi, desculpa, fala, Madu. Não, essas pessoas que eu estou em contato, tanto pacientes quanto alunos, que também estão bem. Porque eles têm uma vida rica. Né? Então, eles estão fazendo aulas online, cursos online, estão fazendo pelo Zoom encontros com os amigos, fazem um trabalho manual, aprendem, assistem benditos Netflix, né? Maravilhosos, para a gente assistir milhões de filmes e séries. Então, isso tudo vai preenchendo. Né? Eu acho que hoje, com esse negócio também de muitas pessoas, não só nos cursos da maturidade, mas vão para a faculdade, convivendo com jovens. De repente, uma pessoa de 70 anos resolve fazer faculdade de artes plásticas, sei lá, enfim. E aí ela vai conviver com um jovem de 20, de 25, e essa interação é rica para os dois. Porque com o jovem eu aprendo coisas dos jovens e o jovem aprende como você falava da sua avó. Né? Porque é interessante essa mulher de 70 anos que resolveu fazer uma outra faculdade. Que resolveu começar a trabalhar com 50, 60, 70 anos. Ou recomeçar a trabalhar, sei lá, né? Se sentir útil, fazer uma coisa construtiva. Essa interação é muito legal. Então, e o meu filho é um grande estímulo na minha vida, porque ele é uma pessoa que tem uma vontade muito grande de que eu acompanhe tudo que está acontecendo, né? Ele me estimula muito. E não sei se eu já te contei que eu pulei de paraquedas há uns 2 anos atrás, que foi uma coisa assim muito difícil para mim. Por que você fez isso, Madu? Que medo! Meu filho queria que eu pulasse de paraquedas, ele já tinha pulado uma porção de vezes e eu fui. Eu fui, fiz e tenho orgulho de contar. Né? Foi uma reciclagem. E outras coisas mais. Fui para o deserto do Atacama o ano passado. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, Madu. Quem não está vendo a Madu inteira, a Madu não tem uma locomoção comum. A Madu tem uma dificuldade de Eu tive caminhar. uma poliomielite com 1 ano e meio. Na minha época não tinha vacina. E então a minha vida inteira foi de ginásticas, fisioterapias, cirurgias, e eu tenho uma locomoção um pouco diferente, mas que não me impede de dirigir, de ter filho, de dançar e tudo Pular mais. de paraquedas. Hã? Do De quê? pular de paraquedas. Pulei de paraquedas, eu estava morrendo de medo de chegar no chão, porque eu falei, vou dar um impacto, mas foi tudo bem. Então, mas eu sou ciclista, aprendi a andar de bicicleta com 30 anos de idade, de 2 rodas. Eu andava num triciclo grande quando eu era pequena, que meu pai tinha medo que eu caísse de uma bicicleta de 2 rodas, então não aprendi. Aprendi com 30 anos com um amigo meu, professor de educação física, e nunca mais parei. Ando todos os dias, inclusive na pandemia, aqui na minha rua, que é uma delícia e me mantém em movimento saudável, né? E com Quantos anos prazer. você tem Andar de hoje, bicicleta é Madu? um prazer. O Qual sua quê? idade? Eu tenho 71 anos. Dou aula, trabalho no consultório, Faz gosto, live? faço live, gosto muito de viajar, adoro cinema, adoro teatro e viagens, eu acho assim o máximo, o mar, tomar banho de mar. Então, assim, eu acho que eu estou na vida, estou envelhecendo de uma maneira que eu gosto, né? Tenho amigos excelentes, gosto de coisas profundas
E é isso. Mas eu me trabalho muito, Mal, que eu vou para academia todos os dias, voltei aí agora, faço muita musculação, porque a gente perde um pouco de músculo com a idade, né? E isso também deixa a pessoa mais velha muito baqueada. 10% de massa muscular por ano acima dos 30 e poucos anos. E eu fui para academia, embora eu fizesse sempre ginástica antes de ir para academia, eu fui porque eu vi que eu estava virando uma manga chupada, assim. Não, estava indo tudo embora. Eu falei, não, eu não estou emagrecendo, não dá. E aí eu fui e estou me sentindo muito bem, porque a estrutura, a gente tem que trabalhar. Eu trabalho com bioenergética. Existe uma coisa que é de dentro para fora, estrutura. Você tem que ter uma estrutura. Como uma árvore bem plantada, com raízes sólidas, que verga e volta. Um corpo que não tem estrutura, qualquer ventinho derruba, né? E aí, ao derrubar o corpo, derruba também as tuas questões internas, a tua força, a tua firmeza em decisões, né? Então, tudo isso está junto. O que eu gostaria de deixar muito clara nessa live, que assim, a gente é um todo. E não adianta trabalhar uma coisinha só, a gente tem que lidar com tudo. Eu estava na Unibis Cultural fazendo uma apresentação e justo era eu e a Fernanda Pompeu, a gente estava falando sobre escrita digital. Eis que na sala entram duas senhorinhas, elegantérrimas, trajadas como quem vai para o municipal. Cabelinho arrumadinho, com presilhas, cabelinho branco em ondas. E as duas entraram e falavam baixinho, sentavam na primeira fileira. Eu tive a infeliz ideia de falar com a Fernanda. Fernanda, será que elas entraram na sala certa? E a Fernanda disse, também não sei. A Fernanda vai compartilhar comigo que a gente ficou tão feliz que a gente se sentiu idiota. E aí a gente está contando, a Fernanda está contando como é que escreve nas mídias digitais e tal. E elas interessadíssimas, sentadas na primeira fila, porque elas falaram, a idade me faz não escutar muito bem, por isso eu vou sentar na primeira fila, que daí eu vejo que eu não escutar, tá? Muito bem, lá pelas tantas, uma delas levanta a mão e diz assim, eu tenho uma dúvida, porque eu sou blogueira, e começou a contar pra gente a história do blog dela. E a outra estava lançando um livro naquela semana, e a gente foi convidada para o lançamento. Bom, foi tão gostoso me sentir idiota, tão gostoso, mas isso mexe muito com a nossa falta de repertório a respeito da velhice, que duas senhorinhas tão bem trajadas estariam falando numa live, na época não era live, era presencial, na Unibis, no Teatro Maravilhoso, que eu tenho parceria, e, bom, era essa história. Fui idiota, percebe? Eu também fui idiota, eu vou contar para vocês uma coisa. Tem uma vizinha que parece uma santa. Aquelas pessoas assim, todas certinhas, que passa, né? E eu olhava para ela, essa coisa do preconceito, de você inferir, né? Então eu falei, acho que ela vai à igreja só, né? Ela vai também à igreja. Mas, de repente, um dia eu perguntei, você está indo aonde? Ela falou, eu vou dançar. Eu saio 3 vezes por semana para dançar. Aí eu falei, olha que máximo. Isso também é uma coisa muito boa no envelhecimento. Sabe? Se a pessoa gosta, o canto, a dança, a arte é uma maravilha para o envelhecimento. Fernanda Montenegro, outro dia na televisão, a filha falava assim, mãe, vai para casa, para de trabalhar. Ela falou, enquanto eu tiver convites e disposição, estarei trabalhando. Que eu digo a mesma coisa, né? Sem dúvida Porque nenhuma, a gente tem a Fernanda para se inspirar, a gente tem a Constança Pascolato, que fez um maravilhosa, eu maravilhosa. não sei se você já escutou, Madu, o podcast dela para auto performance do Mark Tawil. Ela é fantástica. Incrível. E lançou o livro agora, que fez 80 anos, e conta, muito, muito interessante, muito interessante. Então, estamos estabelecendo aí repertórios e modelos de inspiração de um envelhecimento desejável, né? Como a gente quer envelhecer, porque não envelhecer só não envelhece quem morre antes, né? A gente pode colocar lá tratamentos estéticos, parecer menos, mas de fato envelhecer
faz parte da vida e a gente tem que trabalhar isso para que a gente chegue e tenha. Eu gostaria muito de ter uma velhice muito interessante, muito gostosa, muito Mas você divertida. vai ter, porque você é muito interessante hoje, você vai continuar em mais interessante. Você Como continua minha amiga, Madu? ela fala o seguinte: viver mais, viver bem. Então, o grande lance é esse, né? E eu tenho um lema comigo, keep walking, é continuar caminhando, né? Maravilhoso.